Bom dia, a paz do Senhor Jesus. Aqui quem vos saúda é o vosso irmão Danilo, amém? Que Deus abençoe a todos vocês, ouvintes da palavra de Deus. Eu quero deixar algumas saudações e a primeira saudação vai para o nosso irmão Eridan, que está aí no Piauí. Deus abençoe o nosso irmão Eridan, Deus abençoe meu irmão, que Deus te abençoe, te guarde e te traga logo já para a gente fazer a obra de evangelismo, amém? Manda um abraço aí para sua mãe, para sua tia Augustinha, para o seu irmão Elisvaldo e para a tua tia Neide, amém? Deus abençoe. Quero deixar uma saudação para a Natalice também, Deus abençoe a Natalice, e quero deixar uma saudação para Sandro aí em Serra Negra, amém? Vamos fazer uma breve oração. Senhor nosso Deus e amado Pai, glorioso Deus, Criador do céu e da terra, Senhor. Ó Deus, que o Senhor cresça e que eu diminua cada dia, Senhor. O Senhor está voltando, Pai. Eu sinto, Deus, que o Senhor está voltando, Pai, pelos teus sinais que estão sobre a terra, Pai. Nos abençoa, abre a nossa mente para a tua glória. Amém. Mateus, capítulo 13, versículo 36, a seguir diz assim: Então, despedindo as multidões, Jesus foi para casa, e chegando-se a ele os seus discípulos disseram: Explica-nos a parábola do joio do campo. Ele respondeu: O que semeia boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo, a boa semente são os filhos do reino, os joios são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo. A ceifa é a consumação do século e os ceifeiros são os anjos. Pois assim como o joio é colhido e lançado ao fogo, assim será na consumação do século. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, que ajuntarão o seu reino, todos os escândalos e os que praticam a iniquidade, e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Amém? Queridos amados ouvintes, irmãos, Jesus estava falando do joio e do trigo. O joio é bem parecido com o trigo. A diferença é que o trigo, ele nasce um pouco inclinado, curvado, e o joio, ele cresce para cima. A diferença entre os dois são essa. É bem semelhante. Então Jesus aqui, estava sendo interrogado pelos discípulos, e os discípulos perguntaram para Jesus: nos explica a parábola do joio e do trigo. E nós que somos a igreja de Deus, não é a placa, nosso corpo é templo do Espírito Santo, temos que ser trigo. Louvado seja Deus. Então, despedindo a multidão, Jesus despediu a multidão, irmãos, e foi para casa. E chegando-se a ele, os seus discípulos disseram, Pedro, João, Tiago, os 12 discípulos, presta atenção: Explica-nos a parábola do joio e do campo. E ele respondeu: O que semeia boa semente é o Filho do Homem. É verdade, irmãos. O Filho do Homem é Jesus. Jesus semeia boa semente. E nós, como discípulos de Jesus nessa geração, ele nos dá a boa semente para que nós venhamos semear, que é a palavra dele. E a boa semente é a palavra selecionada, de Gênesis a Apocalipse. E precisamos semear a verdade, que é a semente, aleluia, glória a Deus, que é a palavra de Deus, para que venha entrar nos corações das pessoas. Louvado seja o nome do Senhor. O campo é o mundo. Olha o campo. Jesus te deu essa semente. Você não pode ficar parado. Você tem que ir para o campo, que simboliza o mundo, e semear a verdade para as pessoas com sabedoria. E a boa semente são os filhos do reino. Quem planta a boa semente, quem leva a paz, a alegria, o fruto do Espírito Santo, a esperança, por mais que a pessoa esteja num caminho difícil, no caminho da perdição, mas você tem que levar boa semente.
Louvado seja Deus. Os joios são os filhos do maligno. Os joios são aqueles que não gostam da verdade, que distorce a palavra, que murmura, que reclama, que são queixosos da sorte, que faz as coisas por interesse, por dinheiro, que escandaliza a obra de Deus. Esses são os joios. E é o que mais tem hoje. É bem parecido com o trigo. Às vezes se veste como cristão, às vezes prega, profetiza, até língua estranha fala. Mas na hora que é para pregar a verdade, na hora que é para viver a santidade, não quer. Irmãos, temos que pregar a verdade nos últimos dias, Jesus está voltando. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Goste quem gostar da verdade, irmãos. Quem não gostar tem um livre-arbítrio, dizer, não, Senhor, não quero te servir, amém. Mas temos que estar no caminho, Jesus está voltando, irmãos. Essa semana o Senhor me deu uma visão, eu estava orando. O fogo destruía a terra, irmãos. E o povo morria queimado, gritando, pedindo socorro. E era perto daqui de casa. Porque na frente da minha casa aqui tem uma pastagem. Tem uma área de reserva aqui. E ali o fogo consumia tudo. E eu via as pessoas gritando, morrendo, pedindo socorro. E o fogo desceu pelo telhado aqui de casa e me imprensou na parede. E o fogo falava, que nem Moisés viu a sarça ardendo, e disse assim para mim: a terra está contaminada, o pecado está grande na terra. Avisa para os moradores da terra que eu vou destruir a terra com fogo. Quem quiser crer, crê. Quem não quiser crer tem direito, mas eu creio na palavra, porque tudo que está escrito está se cumprindo, que nos últimos dias Deus ia dar visões aos seus profetas. E toda a glória e toda a honra é dele. O inimigo que semeou é o diabo. Ó, quem semeia, contenda, confusão, escândalo, é o diabo. Quem é de Deus tem paz. Não vai semear contenda, confusão, briga não. É o que mais a gente vê hoje. Pessoas semeando coisas erradas por aí, querendo falar que é o Espírito Santo de Deus. Isso aí é obra de Satanás. Aqui o diabo semeia o joio no meio do trigo. Cuidado, igreja, você é o trigo de Deus, para que você não venha se contaminar com o joio. Deus está alertando a gente hoje, meus irmãos. O inimigo que semeou é o diabo. A ceifa é a consumação do século, e os ceifeiros são os anjos. Louvado seja Deus. A ceifa, a colheita, é a consumação do mundo, dos séculos, irmãos. E os ceifeiros são os anjos. Quem vai fazer a colheita é os anjos. Até dentro da casa de Deus, dentro das igrejas, denominações, está o joio e o trigo. Por isso que a gente não deve tirar ninguém da igreja. A igreja de Deus, a igreja do Senhor, foi Jesus que comprou a igreja. Por isso que o joio tem que crescer no meio do trigo. Mas o joio é difícil. Eles são orgulhosos, são soberbos, são ingratos, são profanos, são ímpios. A Bíblia ensina a qualidade do joio. São avarentos, são contendeiros, não concordam com nada, distorcem a palavra de Deus. É qualidade de quem é joio. E se você conhece alguém assim, alerta essa pessoa, fala a verdade para ela sem medo, porque Deus te deu autoridade. A Bíblia diz falar a verdade de cada um com o seu próximo, porque somos membros de Cristo, irmãos. Efésios capítulo 4 fala isso. Louvado seja Deus. Não podemos temer o homem, não. Temos que temer a Deus. Verso 40. Pois assim como o joio é colhido e lançado ao fogo, assim será na consumação do século. Quando os anjos vierem fazer a colheita, irmãos, quem foi joio, quem não for trigo, irmãos, o joio vai ser lançado no fogo, simboliza o inferno. Que adianta a pessoa viver de engano, de aparência, querer, pensando que vai enganar Deus, querendo agradar as pessoas, mas não quer falar o que Deus manda. E temos que falar com sabedoria nesses últimos dias o que Deus manda e também pregar e viver, para que a gente não venha viver na hipocrisia, na mentira, para naquele dia quando Deus vier buscar a igreja, vai separar o joio do trigo, os anjos, aleluia, vai levar o joio para o inferno, irmão, que simboliza o fogo. Verso 41, mandará o Filho do Homem, os seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos os escândalos e os que praticam o pecado. Está vendo? Por isso que Deus não tira o dom de ninguém. Adianta falar a língua, pregar, profetizar, está na prostituição, está na mentira, está no adultério, está no roubo. Em casa, bate na mulher, agride a mulher, briga com os filhos, briga com os vizinhos, briga no trabalho,
confusão com o pastor, confusão com um, com o outro, é joio. Se não mudar, a Bíblia diz que vai para o inferno, vai para o fogo, irmãos. Temos que pregar a verdade. Não estou aqui falando o nome de ninguém, não. Estou pregando Bíblia Sagrada. Nesses últimos dias, Deus tem me incomodado para me pregar a verdade. Eu vou pregar. Doa quem doer, gosta quem gostar, irmãos. Deus está falando comigo aqui, doa que você doer, você tem que ouvir o que eu quero falar. A primeira palavra vem para mim, louvado seja Deus. Vai, a Bíblia diz, mandará o Filho do Homem, Jesus, os seus anjos. Olha, Jesus vai vir com os anjos escolher a igreja, que ajuntarão no reino todos os que praticam escândalo e iniquidade. Iniquidade é pecado. Cantar não salva ninguém, pregar não salva ninguém. Adianta cantar e pregar, e só a misericórdia de Deus. Que Deus tenha misericórdia de nós todos os dias. Verso 42, e os lançarão na fornalha. Fornalha é o inferno, lago de fogo. Aceso, ali haverá choro e ranger de dente. Ali haverá choro e arrependimento. Porque Deus falou a verdade da santidade. Não estão pregando mais santidade na igreja. Não estão pregando mais a verdade na igreja. São poucos que pregam, irmãos. E quem prega é perseguido, é caluniado, é humilhado. Porque essas igrejas grandes, que é fama, sucesso, dinheiro, não pregam mais verdade, não. É só dízimo e oferta e prostituição e passando a mão na cabeça das pessoas que andam nos escândalos aí, escandalizando a obra de Deus. E haverá ranger de dentes, só o ranger de dentes no inferno. Então os justos resplandecerão como o sol no céu, resplandecerão como o sol, vão brilhar no reino do seu Pai, que é o céu. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Amém? Deus está falando comigo. Eu tenho ouvido para ouvir, eu vou ouvir a palavra de Deus. Amém? Vou colocar em prática. Eu quero ir para o céu, não quero ir para o inferno, não. Porque naquele dia o Senhor vai dizer bem assim: Senhor, no teu nome eu preguei, profetizei, falei línguas, Senhor, não vos conheço, maldito, apartai-vos de mim, vós que pratica a iniquidade. Amém? Quem tem ouvido para ouvir, ouça essa palavra. Eu tenho ouvido, vou ouvir, vou guardar e vou pedir a Deus a graça para me obedecer a palavra. Amém? Que Deus te abençoe, te guarde. Tenha um ótimo dia. Quem te salva é teu irmão Danilo. Amém? Se você não se inscreveu no canal, se inscreve no canal, dá um like, compartilha as mensagens e ativa o sininho. Amém? Esse canal é de Deus. Se Deus quiser que ele vai crescer, ele cresça. Amém? Se Deus não quiser que pare por aqui, mas eu não quero enganar ninguém, nem pregar mentira para ninguém. Quero pregar a verdade que a gente está vivendo nos últimos dias. Seja trigo, não seja joio não, para você não ir para o inferno. Amém? Quem diz é a palavra de Deus. Que Deus te abençoe e te guarde. Tenha um ótimo dia na presença de Deus.